subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Bendito o nome do Senhor, nosso Deus. Você está no canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 11. Lição de número 11, que tem como título o reinado de Ezequias. Muito bem, para todos os leitores da Bíblia é sabido de nós outros que Ezequias foi um dos melhores reis em Judá. Ele foi íntegro, ele serviu a Deus, embora ele era filho de Acás, e Acás fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele foi o contraposto do seu pai, ele foi o oposto, não é? E nessa lição nós vamos tratar de o justo reinado de Ezequias. O segundo tópico nos diz o seguinte: primeiro tópico, o segundo tópico diz Senaqueribe invade Judá, e o terceiro tópico é a oração do rei e o livramento do Senhor, né? Então, antes de entrarmos na lição, vamos para o contexto histórico desta matéria, né, desta lição. Quem foi Ezequias, né? Ezequias nós vamos encontrar 3 na Bíblia, ok? Ezequias foi o 12º rei do reinado de Judá, que ainda era separado, né? O reino do sul, o reino do norte. Ele governou cerca de 29 anos, ele foi co-regente com o seu pai, né? Ele dirigiu, ou seja, ele foi rei e junto com seu pai, mas ele aos 25 anos assumiu de forma absoluta o reino, ou completamente. Então ele era descendente de Davi. Nós vamos encontrar que ele nasceu, era filho de Acás, né? E a sua mãe chamava Adai, né? E nós temos aí, ele foi descendente de Davi e foi pai de Manassés. O seu reino é historiado aí em 3 lugares diferentes, a saber, nós vamos encontrar em 2 Reis capítulo 18, do capítulo 18 até o capítulo 20, e vamos encontrar também em 2 Crônicas 29 e 2 Crônicas do capítulo 29 até o 32, não é? E em Isaías capítulo 35, até o versículo 39, né? No capítulo 35 e até o capítulo 39 também vai falar disso, né? Então o nome dele significa Deus é a força, né? Ou força de Deus. Foi um dos melhores reis de Judá, tendo aí tornado conhecido por sua piedade pessoal, suas atividades políticas vigorosas, né? E muito bem sucedida. Então a narrativa sobre a vida dele está em 2 Reis, né? E em Isaías é quase idêntica, que 2 Reis fala, é quase idêntica ao que Isaías diz também, né? Muito parecido, né? Então nós vamos ver que Ezequias ele reinou, ele governou junto com seu pai na co-regência junto com Acás, né? Mas notem que uma coisa que temos que notar é que ele não se contaminou com a idolatria que tinha seu pai. O seu pai fez o que era mal aos olhos do Senhor em termos de idolatria e construiu vários altares. Ele fez o oposto, né? Então podemos observar que Acás desde 729 a.C., então tornou o único ocupante, logo nesse período o Ezequias foi ocupante do reino. Seu pai assumiu em 716, né? E assim sucessivamente. Então a duração do seu reinado também enfrenta algumas dificuldades, né? O último levantamento o último evento registrado
de suas atividades como rei foi o livramento de Jerusalém. Então, do exército de Senaqueribe, está no capítulo 19, que também está na nossa leitura bíblica em classe. O reino de Ezequias se destaca devido às reformas que ele fez. E ele já chegou trabalhando. Ele não protelou, não esperou. Porque como ele estava como corregente do seu pai, então ele já sabia o que precisava fazer para restaurar o culto a Deus, para restabelecer, para exterminar os altares pagãos e trazer de volta o culto de adoração ao Senhor. Então as reformas religiosas foram dirigidas por ele, derrubou os bosques que havia nos lugares altos, né? Que no caso era Deus Aserá que predominava ali o culto. Então era cultivada a adoração a uma certa deusa pagã, que eu acabei de falar o nome, Aserá. Tem até aqui o material dela interessante, né? Durante seu reinado, Judá foi invadida tanto por Sargão II quanto por Senaqueribe, ambos da Síria, né? A Síria estava imperando naqueles dias e Síria era tenebrosa, né? Então, quero mandar um abraço aqui para o irmão do canal A Bíblia Fala, que ele sempre comenta os meus vídeos. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado aí pela interatividade, né? Se quiser meu e-mail, eu vou deixar na descrição, você pode entrar em contato e para a gente continuar estreitando a nossa amizade em Cristo e trocando algumas experiências, né? Muito bem. Então, tudo isso, Ezequias ordenou as escavações de túnel do Monte Ófel, ele também trazendo água das fontes de Gion até das muralhas de Jerusalém. Então, ele foi trabalhando, ele foi um governo ativo, não é? Então, isso é descrito no 5º ponto desse artigo, dentro do contexto que nós estamos lendo. Então, as obras de Ezequias, quando Senaqueribe assediou Laquis, Ezequias ofereceu-lhe tributo, enfim, a fim de tranquilizar a situação, mas Senaqueribe pressionou tanto a situação que ficou insuportável. Porém, quando Senaqueribe lançou aí o cerco final a Jerusalém, seu exército foi dizimado por uma praga e ele teve de retroceder. Deus interviu naquela questão e Senaqueribe, que achava que era dono da cocada preta, acabou dando de cara com a situação e Deus deu-lhe o pago, né? Então Jerusalém era invencível, né? Ele desde que o acontecimento surgiu aí a crença de que Jerusalém é invencível, capítulo 18, versículo 17, capítulo 19, versículo 37. Aí o cativeiro babilônico ocorreu tanto mais tarde e pôs o fim dessa crença. Então Senaqueribe não conseguiu tomar Jerusalém, mas a destruiu, efetuada em Judá, no Reino do Sul, e foi tão grande que nunca mais teve a oportunidade de recuperar, né? Nós vamos ver que dentro da cronologia de tempo, né, sempre as datas não são precisas, mas traz aí é bom para o nosso engajamento e na questão de sabermos onde estamos, né, de pontuarmos. Então Ezequias reinou durante cerca de 29 anos, isso aconteceu de 716 ou 715 a 687, por aí, antes de Cristo. Então, alguns eruditos vão encontrar problema na data, né? Não no Antigo Testamento, poderá ser colonizado nos registros da Síria, ou da Assíria, Babilônia, Egito, enfim, são datas importantes. Ezequias nasceu em 740 a.C., Acai, seu pai, co-regente com Jotão, ele reinou. Depois Damasco derrotado pela Síria, João morre, Oséias substitui a Peca em 732 em Samaria, Salmaneser V, ele se torna rei da Síria, e assim tem esse calendário aí que vem chegando. Quando Ezequias adoeceu, mas recebe 15 anos extra de vida, foi em 701 a.C., né? E assim sucessivamente. Ele empreendeu aventuras militares, ele combateu contra os filisteus, conquistando aí várias cidades, né, que seu pai havia perdido. Então ele conquistou algumas cidades
inteiramente filistia, ou da Filistéia, por exemplo, na Antiguidade Judaica de Flávio Joséfo, né, ele vai dizer que começou a herdar que herdou a ameaça da Síria desde 715, né? Então Joséfo diz que Ezequias teve que enfrentar uma série de invasões assírias, né? E assim sucessivamente. Então, qual foi as obras de Ezequias? Vamos lá. Ezequias se torna famoso entre os arquitetos, entre os arqueólogos, por haver aí conseguido trazer água potável para Jerusalém. Não é? Isso foi uma obra esplendorosa, não é? E assim sucessivamente. Nos arqueólogos encontraram em Siloé essas inscrições, né? E assim sucessivamente essas inscrições foi inteiramente, no caso, em 1880, né? Que diz que havia uma inscrição que datava disso, trazia essas informações, né? Então houve outros 3 Ezequias que eu falei, né? A saber, um filho de Neerias, da família de Judá, está em 1 Crônicas, capítulo de número 3, versículo 23, ele viveu cerca de 536, né? Também houve um mencionado em conexão com Ater, Neemias capítulo 7, verso 21, que viveu cerca de 736 também, 536 aliás, e um antepassado do profeta Sofonias, que viveu antes de 630. Então, está aqui, e o rei Ezequias. Então, esses são um total de 4 aí, propriamente dito. Então, qual era a característica das pessoas, né, que Deus escolheu? Nós podemos ver, voltando aqui para a lição, conforme eu disse, estamos na lição de número 11, estamos finalizando já. O tema geral é o plano divino, ou o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As reformas de Zedequias, que vai do capítulo 18, versículo de 1 a 12, então Ezequiel é um exemplo que do Senhor, de um rei justo, que confiou nele no período da queda de Israel, e na hora mais negra da nação aí, ele foi dado ao povo por Deus para mostrar que o verdadeiro destino e caráter é demonstrar aí os caminhos divinos, que são a bondades da verdades insuspeitas, né? Na manutenção e na sua aliança, o testemunho durante a primeira campanha de Senaqueribe em 701, antes de Cristo, claro. Ezequias confiou, aliados na segunda campanha, em 688, ele dependeu aí do Senhor, e o rei de Judá estava crescendo, né? Na fé e na confiança em Deus. No terceiro ano de Osés, ele era a última condenação, esta era a última coordenação do livro dos reis acerca dos reinados de Judá, com os reinos de Israel e outras informações históricas, vai ajudar aí a estabelecer essa sequência cronológica, né? E assim sucessivamente. Podemos ver que reinou 29 anos, né? Ele reinou, além disso, teve uma corregência com seu pai, conforme está escrito, e se deduz que vem a seguir Nabucodonosor II, que destruiu Jerusalém em 19 de julho de 586, né? Bassor traz essa informação, né? E assim sucessivamente. Então, os reinados de Manassés durou 55, o reinado de Manassés 55 anos, Amon 2 anos, Josias 31 anos, Acais 3 meses, Joaquim 11 anos, Joaquim de novo 3 meses, Zedequias 11 anos, e dá um total aí de 110 anos, acrescentado de 110 no ano 586, aliás. Aí temos, e acrescenta esse mais 110, vai dar 696, né? Então, o que seria da data da ascensão de Manassés? Isso nós entendemos que não dá lugar aos 15 anos adicionais de Zedequias, né? 701. Então, trazendo essa datação aí. Contudo, a ascensão de Ezequias
está colocada aí na data de 715, né? E assim sucessivamente. Acas, ele tinha 21 anos de idade quando subiu ao trono, né? Diz que ele era corregente com Acas e no mínimo 12 anos, né? Ele ficou no capítulo 13 do versículo 18, diz que Acas tinha 21 anos de idade quando subiu ao trono, conforme Reis, capítulo de número 2 Reis 16, verso de número 12. Podemos observar, tem aqui na nossa revista, o primeiro tópico vai nos diz assim: o justo reinado de Zedequias. Ele foi um rei reformista, ele instaurou uma ampla renovação espiritual, o senhor também já trouxe essa informação. Ele purificou os lugares sagrados, ele trouxe a adoração nacional a fim de estabelecer o culto a Deus. Então Zedequias convocou a maioria das cidades para entrarem na casa do Senhor. Ali eles foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Então foi nesse momento de muita comoção que o rei e seus assessores, né, toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor nosso Deus. Então ele levou a nação à adoração a Deus, né? Ele fez o que era reto ao Senhor. Ezequias está sendo avaliado de uma forma de um comportamento da sua aliança com Deus, e ele cumpriu, né? Ele removeu os altares. Nós vamos ver isso na 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 31, e em 2 Reis, capítulo 18, versículo 22. Eram lugares de culto, esses lugares altos, chama, na adoração, dividiu o culto de Jeová. Zedequias e Josias são citados como sendo o segundo Davi, porque não toleraram tal tipo de adoração, não toleraram idolatria. Então eles trouxeram aí, eles fazem em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, né? Foi ele que destruiu. Os mais característicos objetos transformados em motivo de idolatria, também por isso foi destruído por Zacarias ou por Ezequias, né? Então, apesar da sua origem de veneração, porque ele veio do seu pai, era idólatra, né? Mas ele não seguiu os caminhos do pai. Depois ele não houve uma semelhante em confiança, em obediência a Jeová, não houve ninguém semelhante, não é? Então foi o Senhor que com ele indica que Deus o favorece, que ele obedeceu a Deus, e assim sucessivamente. Ele se rebelou contra o rei da Síria, ele inverteu a política de Acaz de submissão à Síria, e agora Síria passou a ter dificuldade com ele, porque ele passou, enquanto o seu pai era subserviente, não era nem obediência propriamente, era subserviência. É uma diferença de obediência, de temor, para subserviência. E o texto diz que ele inverteu isso, né? Então os versículos de 9 a 12 vai apresentar uma recapitulação da queda de Israel, que era inserida aí nos anais de Judá, de acordo com o padrão sincrônico do autor, no caso. Embora o incidente registrado viesse antes da primeira invasão de Senaqueribe, foi mencionado aqui para fazer o povo lembrar de que por causa da rebeldia contra o Senhor, né? Então os livramentos das duas invasões está registrado no capítulo 18, versículo de número 13, até o capítulo 19, versículo 37. A primeira invasão de Judá por Senaqueribe foi no capítulo 18, versículo 13 a 16. Então a primeira invasão, quanto à cronologia, nós vamos ver que Senaqueribe era finto de Sargão, filho de Sargão, e reinou aí cerca de 705 a 681, né? Então vamos ver que há um resumo dessa campanha, desse levante aí contra o povo, né? Então Ezequias acumulava tributos, dilapidando o templo, né? O fato de Senaqueribe receber tributos, né, em Nínive, então indica que Ezequias pagava condições dos sírios para saírem da terra, para sair de Judá. A segunda campanha aconteceu no capítulo 18, versículo 17 a 25. Então o ponto alto dessa narrativa é que o Senhor provê livramento.
ele dá a resposta, ele, a quem tem a verdadeira fé. Ele, na ocasião da segunda campanha, por exemplo, ele deu 13, 14 anos depois dos acontecimentos do versículo 13 a 16, né? Aí fica determinado que a data do reinado de Tiraca, por exemplo, rei da Etiópia, no capítulo 19, versículo de número 9, né? Então indica aí que Tiraca não foi co-regente naquele período, ok? Lá na Etiópia, por exemplo. Então, nós vamos ouvir no versículo 17, fala de Tartã. Tartã era um marechal do campo. Rabsares, que é também Rabsaqué, chefe dos eunucos, isto é, servo dos palácios, geralmente eunucos. Então, Rabsaqué era mordomo-mor, né, aqueduto de açude, por exemplo, superior, né, então ele estendia desde Gion, né, o rio Gion, até o campo das lavadeiras, ou lavandeiros, né, tendo ele chamado rei, a delegação que queria falar aí com Ezequias, né. Então, podemos ver aqui, ok? No segundo tópico, nós vamos ver a invasão, né? Que é o que eu estou tratando aqui. Aqui na lição está assim, as ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estavam em franco crescimento e havia invadido várias nações no Oriente Médio, inclusive em Jerusalém. Depois, Ezequias, os sacerdotes e os levitas oravam pela cura e santificação do povo. Veja bem, Ezequias, os sacerdotes e os levitas. Então era um grupo de pessoa ordeira, cada um no seu lugar especificado, fazendo um trabalho de cura e de santificação ao povo. Então a convocação de Ezequias ao povo para a santidade, para a adoração a Deus, e a ampla reforma espiritual que ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento, né, que se tem notícia. Então houve aí um impacto espiritual tão grande que a volta para a casa do povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria, né, e Deus ainda levanta líderes para promover as verdadeiras reformas espirituais. Olha que está precisando, né? Está precisando. Então o temor do rei Ezequias, as ameaças dos sírios, pasmem, Ezequias, e o medo de se espalhou por toda a corte de Judá, né, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías, no capítulo 37, verso de 1 a 7, a palavra foi vitória para o povo de Deus, né? Então Deus agiu com veemência. No tópico de número 3, né, nós vamos encontrar a oração do rei e o livramento do Senhor, né? Para intensificar ainda mais a sua estratégia do medo, o rei Sírio enviou cartas atrevidas, ameaçadoras, né, a Ezequias, conforme está em Crônicas, 2 Crônicas 32, no verso 17. A mensagem exigia aí uma rendição de Jerusalém, né? Está aqui na lição, uma rendição de Jerusalém. Só que o povo não baixou a guarda, não. O rei não deixou o povo baixar a guarda. Aí nós vamos ver que a mensagem, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente, capítulo 37, versículo de número 14 a 20. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. Então, apresentando aí as afrontas de Senaqueribe, e pediu ao Eterno que livrasse o povo. Aí Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para dizer ao rei e mostrar que estava com ele. Então o Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe, né? Então aquele rei ímpio havia aí tentando afrontar, tentando blasfemar o Deus único e verdadeiro. Olha, e mexer com Deus é um problema, né? Muito bem. Aparece um personagem, conforme eu já disse, o Rabsaqué. Ele adverte a Ezequias. A mensagem de Rabsaqué era uma típica ostentação da Síria planejada para destruir a confiança de Ezequias. Deve-se observar que a partir das suas advertências, que o rei de Judá estava naquele momento, resultou em determinado
em sua revolta contra Senaqueribe. Então o grande rei, o rei da Síria, conforme está no capítulo 19, é apenas parte do título frequentemente usado pelos reis, né? Os anais desse rei têm aí início da seguinte forma: Senaqueribe, o grande rei, o poderoso rei, o rei do universo, rei da Síria. Então a aliança estabelecida entre Judá e o Egito era tão frágil quanto a palavra dos lábios, né? Então o bordão, a cana quebrada, como suporte, né? O faraó é Tiraca, no caso, ou Tirago, né? Enfim, que foi aí corregente com seu irmão, né? E ele era líder das forças egípcias que Senaqueribe enfrentou. Quem traz esse comentário é Bicon, no seu comentário na página 376 e 377, né? Traz essas informações, né? Então podemos observar que as palavras vãs, conversa mole, que pois agora confia, Rabizaque supunha que quem era o Egito. Evidentemente Senaqueribe supunha que Ezequias tivesse feito uma aliança com o faraó, né? Mas era uma suposição deles, estava tudo enganado. Conforme os filisteus de Ecrom, contudo os filisteus de Ecrom perderia a ajuda de Tiraca, no caso, né? Então, cujos altos altares foi removido por Ezequias, né? E assim sucessivamente. Então, na tentativa, os embaixadores de persuadir o povo, né? Então, em falas em aramaico, por exemplo, ou sírico, para evitar piores efeitos sobre o povo. Então, queriam tentar enganar ao rei Ezequias, mas não deu certo não, porque ele foi orar ao Senhor. Ele pegou os sacerdotes, pegou os levitas e foi orar ao Senhor. Ele foi um rei reformista, né? Conforme já disse, ele restaurou o culto a Deus, fazendo uma ampla reforma em Jerusalém, e seus antepassados fecharam as portas dos templos e apagaram as lâmpadas e pararam de queimar incenso e oferecer sacrifício a Deus, né, o Senhor, conforme está escrito no capítulo 29, versículo 7 de Crônicas, 2 Crônicas. Ezequiel então propôs fazer uma ampla reforma espiritual em Judá. Ele destruiu os altares dos deuses e etc., conforme eu também já disse, né? Então ele fez um reinado justo. Já no capítulo 19, tendo Ezequias ouvido isto, cobriu-se de pano de saco, um sinal de penitência. Ezequias considerava a invasão como um castigo. O rei orou e também buscou a resposta divina com a presença, com o profeta Isaías. Ele tinha aprendido a confiar inteiramente no Senhor. Isaías trouxe-lhe a resposta. Então podemos observar que tudo que é da alçada de Deus, temos que resolver isso com oração, né? Houve o dia de angústia, o dia de disciplina, de equilíbrio, não blasfemas, mas como a angústia do povo era um castigo da invasão dos seus inimigos. Povos estavam em grande perigo, seus frágeis, muitos esforços de livramento, enfim. Então, porventura Ezequias expressa aí a esperança que o Senhor pudesse notar a blasfêmia. Então não temas, Isaías falou. Isaías falou primeiro para afastar o temor, declarando que como Senaqueribe fizera temer, uma mensagem vinda de sua capital também o faria tremer. Então Deus aí voltou, pois, a Rabizaque e se retirou, porque Jerusalém estava totalmente defendida. Laquis era uma escultura escavada em Nínive, mostra que Senaqueribe assentado diante de Laquis, recebendo seu título. Então, o rei ouviu, Senaqueribe ouviu do avanço de Tiraca, né, o rei do Egito, e assim sucessivamente. Então, o rei Ezequias envia mensageiro a Senaqueribe, procurou subjugar Ezequias pelo medo, sem vencer Jerusalém, sem lugar. Não te engane, teu Deus. Não te engane, o teu Deus. Então, a resposta de Ezequias não demorou a Senaqueribe. Atribuir agora o engano ao Senhor. Nisto que ele atingiu o apogeu aí da blasfêmia e selou o seu destino, né? O destino de Senaqueribe. Então Ezequias começou a reinar com 11 anos de idade, né? Conforme já disse, e com regência com seu pai, né?
Então ele já estava ali com a experiência, né? Só precisava assumir por completo, de fato. Nós podemos observar a purificação dos espaços sagrados, a adoração nacional que ele trouxe, né? Senaqueribe invade Judá, mas o rei Assírio estava crescendo, invadiram vários países, né? Mas quando o rei Ezequias orou ao Senhor, o Senhor deu livramento, né? Então nós aprendemos aqui que o Senhor ainda dá livramento ao seu povo, né? O Senhor deu livramento e eles tiveram vitória, glória a Deus, né? Então nós vamos ver que a história mostra que ninguém pode afrontar e nem zombar a Deus. Zombou, afrontou, vai ter dificuldade, ele não vai ficar impune. Então o reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor, confiou e nos momentos difíceis nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração que confia nele, mesmo em dias de medo e insegurança. É a lição que fica para nós outros, né? Então, como eu disse que aqui, dentro ainda do livro de Ezequias, nós vamos encontrar esse ministério abençoado e profético e administrativo. Então, na adição, Ezequias edificou reservatório, poço de Siloé, tem cerca de 9,5 metros de comprimento, por 6,10 de largura. E Jesus determinou ainda que fosse um cego se lavar ali, conforme está em João capítulo 9, verso 7. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de forma grande e poderosa nos vossos corações, e até a próxima aula. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar a vida. A próxima aula estaremos falando sobre o reinado de Josias. Também foi um rei muito bom, tá certo? Deus abençoe a todos. Canal Rascunho da IBD. Deus abençoe. Se você gostou, deixe o seu like, nos ajude aí a levar a palavra de Deus um pouco mais longe. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Aliás, quando você entrar, já deixe o seu like. Se quiser deixar o seu comentário, fique inteiramente à vontade. Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.